A edição de hoje com a informação de que o governo federal vai gastar até 3 bilhões e meio de reais em contratos de publicidade. Um levantamento feito pela Folha de São Paulo de hoje aponta que este é o valor das licitações para a seleção de agências de propaganda para atender aos ministérios, bancos do governo e estatais que também fazem parte da gestão de Lula até o fim do ano. Você achou que era até o fim do governo? Nada disso. O estrategista em marketing político Diego Cunha explica que a publicidade é um caminho para divulgar as informações de políticas públicas e combater a desinformação, mas que, é claro, podem ter muito impacto no índice que não anda nada bom para o governo, né? A questão da avaliação. Vamos ouvir o que ele disse. Primeiro, a gente precisa separar o governo do Estado, né? Nesse momento, eu entendo que a publicidade tem que ser olhada com um olhar mais técnico, voltada para o Estado brasileiro. E nós vimos recentemente que tanto a crise gerada pela desinformação com relação ao PIX, quanto as crises que estão sendo geradas com desinformação sobre vacinação infantil, vai demandar muito mais publicidade para criar conscientização na população. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, claro, existe um governo, esse governo ele tem partido, esse governo é formado por pessoas, ele acerta, ele erra, como todos os governos, mas esse governo tem errado. E quando esse governo erra, ele tenta corrigir com a comunicação. Então comete erros de gestão, erros políticos, erros administrativos e tenta corrigir com a comunicação. Na minha avaliação, mesmo sendo necessário para o país ter mais comunicação, ter mais publicidade para combater desinformação, para melhorar a cobertura vacinal, para evitar que a gente tenha crises econômicas e financeiras por desinformação, por questões econômicas, a gente também vai ver um governo tentando melhorar a sua popularidade. 3 bilhões e meio é um grande investimento, né? Só que quando a gente olha para o histórico, né, a gente teve, corrigindo os valores para valores atuais, o governo Bolsonaro investiu algo em torno de 1,4 bilhão em publicidade, o tempo vai passando e os governos vão precisando investir mais em publicidade. É esperar para ver, mas inevitavelmente espera-se que esse volume de publicidade cause algum impacto também na avaliação do governo, além de melhorar esses quadros que o país está passando de desinformação. Bom, ele explica ainda que esse investimento já era algo esperado, tendo em vista que em janeiro o presidente Lula mudou o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, já vinha com o discurso de que era preciso ajustar a comunicação do governo e por isso colocou na jogada ali Sidônio Palmeira, né? O nosso especialista que ouviu aqui, foi ouvido pela Jovem Pan, ele também lembra o estrategista em marketing político Diego Cunha, né? Que o próprio presidente chegou a criticar recentemente a falta de comunicação dentro do governo, dizendo o seguinte, que um ministério não sabe o que o outro está fazendo. A chegada do Sidônio ao governo é para organizar a comunicação. Um governo do tamanho do governo brasileiro, ele é muito grande, são muitos ministérios, é muita atividade, é muito serviço, é muito programa. E realmente é complexo você comunicar tudo isso para a população, uma população que tem na palma da mão WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok e se informa da maneira como quer. E aí a gente tem que considerar a perda, né, da força que a televisão passa, né, nos últimos anos. Por outro lado, a gente vê uma força do rádio que se tornou multiplataforma. Então, o governo, se ele fizer uma distribuição proporcional dessa verba toda, 3 bilhões e meio de reais, que é muito investimento, imagina-se que o efeito que o Sidônio quer causar ao governo de organizar a comunicação do governo vai funcionar. O que eu ainda tenho um pouco de receio é como que a comunicação dos ministérios vai ser eficiente se o governo tem falhas internas, de comunicação interna. É isso que o presidente desabafou, que os ministérios não sabem o que está acontecendo no outro ministério. É porque a gente vive num presidencialismo de coalizão, alguns ministérios são distribuídos para alguns partidos, e a gente tem, sim, né, alguns boicotes dentro do governo e alguns boicotes que saem de dentro do governo para fora do governo. E eu, particularmente, defendo que, independente do governo, esse mau funcionamento não afeta o governo, ele afeta a sociedade. Então, espero fielmente que o trabalho do Sidônio, que é um grande profissional, consiga ser efetivo com uma verba desse tamanho. E principalmente uma distribuição justa para os meios de comunicação, para os veículos, que o governo consiga fazer uma distribuição
sem nenhum tipo de restrição, porque é uma grande verba. A gente tem que lembrar que por trás de cada veículo de comunicação tem muito CLT, tem muita gente empregada, muita gente trabalhando, então essa verba também vai para o setor da economia, então precisa ser bem distribuída. Na avaliação do especialista em direito constitucional e eleitoral Roosevelt Arraes, trabalha bastante com a questão da ética, né? Esse valor chama a atenção, mas é preciso entender o seguinte: quais seriam os objetivos dessa publicidade? Vamos ouvir o que ele disse. O anúncio aí do aumento de gasto com publicidade, 3,5 bilhões, não deixa de chamar a atenção, né? E a gente precisa entender qual é a finalidade da publicidade institucional. Ela tem dois grandes papéis. O primeiro, né, que é o que está autorizado na Constituição e não há questionamento, que é divulgar os serviços que os governos estão realizando, né, justamente para que a população possa fazer uso adequado e valer-se, né, daqueles direitos que estão sendo realizados pelas políticas públicas e os serviços que estão sendo ofertados. Bom, o especialista também questiona se esse momento é o mais adequado, é o mais oportuno para o governo abrir as torneiras e gastar tanto dinheiro com propaganda e publicidade. E também é importante avaliar e fazer uma comparação dos gastos que foram realizados nos últimos anos, nos últimos governos, enfim, e obviamente comparar com o desempenho econômico atual para verificar se realmente há prioridade e é necessário gastar um recurso desse, que é significativo, com publicidade, né? Então vem o questionamento se não há a necessidade de se considerar a existência de outras prioridades, né, para o governo. Inclusive, eventualmente, melhorar suas contas públicas, diminuindo gastos que não são essenciais. Um levantamento da Folha de São Paulo levou em conta a previsão de gastos com publicidade de 21 órgãos ligados ao governo federal que já têm contratos fechados com agências de propaganda ou licitações que estão abertas, né? Entre essas, há 4 seleções em andamento que somam cerca de 700 milhões de reais. Muitos pontos a serem debatidos a respeito disso, né? O primeiro deles é que é claro que a publicização dos atos do governo, a transparência na informação daquilo que vai afetar a nossa vida, ela é fundamental. Tem uma medida que pode funcionar muito bem para você, um programa que pode ajudar alguém que você conhece. A gente tem que saber que esse programa existe, né, para poder ter acesso. Então, esse relacionamento dos governos com os meios de comunicação sempre existiu com essa finalidade, você publicizar, levar a informação ecoando aí a todos os cantos. Mas o que chega como contrapartida disso tudo é uma série de conjunturas quando você olha para o todo, né? Dito que essa publicização é importante, vale reforçar que o governo deveria cortar em outras áreas, porque essa é a principal crítica feita quando se fala na questão de responsabilidade fiscal do governo, né? Um governo que se estendeu com a criação de mais ministérios, um governo que gasta com viagens internacionais, né, que tem ali alguns questionamentos envolvendo medidas se realmente seriam necessárias ou não, né, e que pouca resposta trouxe no sentido para a sociedade de aplicar medidas que colocou ali quando fez aquela declaração e aquele lançamento, que também não foi muito bem, né, sobre a questão dos custos do governo e do tal pacote do ajuste fiscal. Então, para a gente relembrar aqui, falou em corte de super salários, até agora não andou. Falou na questão, né, de você trazer a isenção para quem ganha até R$5.000. O projeto nem no Congresso chegou ainda. Falou-se uma contrapartida, né, das pessoas que ganham muito dinheiro, super ricos. Regramento, ninguém sabe, ninguém viu como é que vai funcionar. E o governo continua enfrentando uma crise econômica muito grande, né? Primeiro apontou que a comunicação seria ali, né, o calcanhar de Aquiles, a grande problemática disso tudo. Mas é preciso ter também o que comunicar. E nas avaliações que surgem, onde o governo foi mal? Com a questão do Pix, que foi uma tragédia para sua reputação, e também em relação ao preço dos alimentos, que lançou aí uma série de medidas. Existem dúvidas dentro do próprio setor produtivo se vão funcionar e, mais do que dúvidas, existem muitas críticas em cima das medidas que o governo adotou. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar um pouco mais a conversa sobre isso. Bom, a conclusão que a gente chega é que é uma medida de desespero.
né, você liberar tantos recursos em um ano, em um curto espaço de tempo, com uma troca de comando na secretaria, onde essa secretaria recebeu a responsabilidade, né, de levantar a bola do governo com dinheiro dessa proporção, então você tem ali uma conta fechada. O governo entendeu que era preciso investir na sua divulgação, que era ali que seria a falha, né? A população discorda. As pesquisas mostram que a população entende, não é por falta de informação, por desconhecer o que o governo faz. Quem parece que não compreende o que está se passando é o governo, né, que ora fala sobre responsabilidade fiscal, ora aponta gastos milionários em alguns departamentos, mas não enxuga o seu tamanho para manter esses gastos onde eles são realmente necessários, né? Também, medidas atrapalhadas, né? O governo tem uma série de medidas, não tem uma bandeira. Acho que existe essa sensação por parte dos gestores do governo federal de que nenhum ministério conseguiu encampar ali uma grande causa, né? Uma estampa, um selo, um programa modelo, algo do tipo. Não tem. E se você perguntar nas ruas, a população também não sabe. Fala um programa bem sucedido do governo que você lembra de cabeça de imediato. Pode entrar lá em Jovem Pan Grupo RIC e colocar sua participação no chat, se você lembra. As pessoas não têm essa memória. Mas, acima de tudo, vai mal na questão econômica, de forma quando tenta taxar o Pix, ou então quando não consegue colocar medidas estratégicas na mesa que deixem o setor produtivo satisfeito e que consigam também ter um reflexo no horizonte ali, né, de que vai de fato chegar essa queda nos preços para nós consumidores. Hoje parece que a credibilidade do governo sofre uma crise, a sua reputação se desmancha, mas não por pouco dinheiro em comunicação, e sim pelo que vem comunicando. Agora 3 horas e 17 minutos.